Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Esse é o primeiro vídeo de uma série que faremos sobre a Primeira Guerra Mundial. Serão 3 vídeos que abordarão os antecedentes, os principais conflitos e o encerramento. Dessa forma, vamos abordar de uma maneira mais tranquila os elementos que criaram e fizeram surgir a Primeira Guerra Mundial. Este vídeo é o primeiro, os antecedentes. Muito bem, amigos, a Primeira Guerra Mundial é indiscutivelmente um dos eventos mais traumáticos de todo o século XX. Para alguns historiadores, é até mesmo este evento que vai abrir as portas para o novo século. No entanto, para que possamos entender melhor como se deu os eventos que causaram essa guerra, esse conflito, é necessário voltarmos ainda ao século XIX. Precisamos entender como estavam primeiramente as relações econômicas, as relações políticas e até as relações territoriais na Europa do final do século XIX. Territorialmente, precisamos entender que a Europa estava dividida em verdadeiros impérios. Havia, por exemplo, o Império Britânico, a Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, o país mais rico e mais poderoso da Europa, que dominava o cenário internacional já tinha algum tempo. Havia também o Império Francês. O Império Francês também tradicionalmente o maior rival da Inglaterra, mas que já havia algum tempo estava perdendo esse posto justamente para o Império Alemão. O Império Alemão, surgido ali apenas em 1871, com a unificação da Alemanha, surgiu desequilibrando completamente a balança internacional, desequilibrando a economia, desequilibrando as relações de poder. O Império Alemão era verdadeiramente um grande elemento de discordância entre os países europeus. Também havia o Império Austríaco, a Áustria, o antigo e tradicional império que não conseguiu se estabelecer como um grandioso império nos tempos da industrialização. E por fim, havia o Império Russo, o mais atrasado de todos, que ainda no século XIX possuíam elementos de servidão medieval. Esses países, esses indivíduos estavam disputando um delicado equilíbrio econômico, um delicado equilíbrio político na Europa, que foi sendo abalado, foi sendo cada vez mais prejudicado nas décadas finais do século XIX. São justamente essas relações desarmônicas na Europa que constituem os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Estes antecedentes podem ser resumidos em 2 pontos: rivalidades e nacionalismos. Dessa maneira, a desarmonia e o desacordo entre os sentimentos nacionalistas, entre as rivalidades surgidas ali nos países europeus, é que acabaram culminando na Primeira Guerra Mundial. Vamos ver mais detalhadamente quais foram essas rivalidades e esses nacionalismos. Havia uma grande rivalidade entre o Império Britânico, a Inglaterra, e o Império Alemão. Quando o Império Alemão surgiu, ainda em 1871, já alcançou um grande desenvolvimento industrial. Este desenvolvimento industrial alcançado pelo Império Alemão era um dos fatores que fazia com que a Inglaterra não desejava que esse império continuasse se desenvolvendo. Havia ali então uma rivalidade justamente pelos mercados consumidores, pelos produtos e pelas ofertas de produtos industrializados que esses 2 países estavam oferecendo no mundo afora. A Inglaterra, tradicionalmente, sempre foi a dominante e teve uma relação hegemônica sobre toda a economia industrial mundial. Com a chegada do Império Alemão, esta hegemonia inglesa começou a ser ofuscada. O Império Alemão, se desenvolvendo cada vez mais, poderia chegar até um fator que pudesse ultrapassar a Inglaterra, fazendo com que essa rivalidade se intensificasse ainda mais. Haviam também sentimentos rivais entre a França e a Alemanha, o Império Francês e o Império Alemão. No caso das rivalidades entre França e Império Alemão, são surgidas justamente no decorrer do processo de unificação alemã. Em 1871, nós tivemos a finalização da Guerra Franco-Prussiana, a guerra onde a Prússia derrota humilhantemente a França, humilha a França e obriga a França a aceitar imposições de guerra terríveis. Dentre essas imposições, nós temos uma humilhação onde os franceses vão ser obrigados a fazer um baile de gala, por exemplo, para honrar a vitória dos seus inimigos, e é justamente no Palácio de Versalhes
que vai ser assinada a unificação da Alemanha, surgindo a Alemanha enquanto país. Se não bastasse a humilhação que os franceses sofreram pela derrota na guerra, por essa humilhação moral que eles sofreram também por parte dos alemães, os alemães também acabaram incorporando ao seu território a região da Alsácia e Lorena, uma região que era tradicionalmente francesa, muito rica e que depois da Guerra Franco-Prussiana acabou sendo incorporado no Império Alemão. Esses fatores, humilhação moral, esses fatores, derrota na guerra e a perda de territórios da Alsácia e Lorena fazia com que a França tivesse um sentimento revanchista, um sentimento de ódio para com os alemães. O Império Alemão também possuía sentimentos de rivalidade para com os restantes dos países europeus, justamente em decorrência do processo imperialista ocorrido no final do século XIX. A Alemanha, como um país recém-chegado, digamos assim, surgiu enquanto país apenas em 1871, acabou por se sentir prejudicada na assim chamada corrida imperialista. Os outros países europeus, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, os países europeus mais antigos, digamos assim, chegaram primeiro na partilha mundial. Nessa forma, quando a Alemanha chega para se apossar de territórios na região da África, chega para se apossar em territórios na região da África, ou seja, chega só após 1871 para começar a construir o seu império, a Alemanha se sente prejudicada, justamente porque a Alemanha alegava que os melhores territórios, as melhores riquezas, os melhores locais já haviam sido ocupados por franceses e ingleses. Dessa forma, a Alemanha então buscava uma maneira de continuar fazendo seu império crescer, mesmo tendo chegado atrasado na corrida imperialista. Dentro deste contexto, também haviam sentimentos nacionalistas que acabaram sendo utilizados para ampliar esses territórios dos países ali no decorrer do início do século XX. Nós temos ali várias tentativas de aumento de poder de determinados povos, crescimentos nacionais, incorporações territoriais que eram justamente, que utilizavam justamente esse viés nacionalista para justificar as suas próprias ambições. Comecemos a falar justamente pela ideia conhecida como pan-germanismo. O pan-germanismo era uma identidade nacional que ainda era um resquício dos processos de unificação da Alemanha ali do século XIX. O pan-germanismo justamente vem na tentativa de unificação dos povos germânicos. Esses povos germânicos, né, meus amigos, que habitavam ali na Europa mais ao norte, Áustria, a própria Alemanha, ali um pedaço ali da Dinamarca, né? Podemos ver ali Suécia, ali esses países mais ao norte que havia um processo, havia um projeto ali ainda do século XIX de unificar todos esses países em uma grande nação. Neste momento, no início do século XX, nós temos que esse sentimento de pan-germanismo ele começa a ser manipulado pela Alemanha para promover uma unificação principalmente entre Império Alemão e Império Austríaco. A Alemanha liderava esse processo de pan-germanismo justamente porque havia uma intenção do Império Alemão de ampliar a sua capacidade produtiva, de ampliar a sua capacidade de exercer comércio internacional, justamente criando uma linha de acesso rápida entre o Império Alemão e a Turquia. Dessa maneira, o pan-germanismo era manipulado pela Alemanha para prover a unificação da Alemanha e da Áustria e dessa forma poder ultrapassar ali suas fronteiras e chegar diretamente até a Turquia, onde o projeto era de construção de uma estrada de ferro, uma linha férrea ligando diretamente a Turquia e o Império Alemão. Você pode até estar pensando, mas como que a Alemanha planeja unificar a Áustria e dessa forma planeja passar ali diretamente sobre a Áustria para a Turquia? A região abaixo da Áustria é uma região
sistematicamente importante para que possamos entender o desenrolar dessa Primeira Guerra Mundial. Estamos falando justamente da Península Balcânica. Se você observar aí no destaque, a Península Balcânica, ela é praticamente a ligação da região da Turquia ali, né, da Ásia, com a região da Europa, por meio ali dos seus estados. Esses estados que pertencem à Península Balcânica, eles eram influenciados pelo imperialismo austríaco. Dessa maneira, perceba, a Áustria exercia imperialismo, ou seja, exercia influência sobre os estados que fazem parte da Península Balcânica. No entanto, esses estados não são mais austríacos, não são mais germânicos. Os estados que compõem a Península Balcânica não são mais germânicos, eles são, na realidade, eslavos. E os eslavos têm eles próprios o seu sentimento nacionalista, que é justamente o pan-eslavismo. Da mesma forma que nós temos ali que o pan-germanismo tenta utilizar esse sentimento de unificação territorial, unificação nacional, para criar um povo germânico fortalecido, os eslavos também possuíam esse sentimento nacionalista, o pan-eslavismo, para tentar promover uma unificação, um engrandecimento e um fortalecimento dos povos eslavos. Esse pan-eslavismo, ele estava sendo também manipulado e distorcido de acordo com os interesses de determinados países. No caso do pan-eslavismo, existiam 2 países que estavam interessados na dominação do território. Primeiramente, nós temos a Sérvia. A Sérvia, como vocês podem observar no detalhe, é um país que compõe a Península Balcânica. E ele possuía o seu próprio sentimento de engrandecimento. Havia um projeto por parte dos sérvios denominado de Grande Sérvia. E nesse projeto, a Grande Sérvia, esse país tentava dominar, ampliando o seu domínio sobre toda a Península Balcânica. A ideia da Grande Sérvia, do crescimento de um poderio sérvio, era uma grande força ali naquele momento. E, graças a esse sentimento do surgimento da Grande Sérvia, nós teríamos um conflito entre o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Quem estava se apropriando desses sentimentos, desses elementos e dessa rivalidade entre pan-germanismo e pan-eslavismo era a Rússia. A Rússia, como comentamos há pouco, já era um país atrasado. A Rússia era um país que estava tentando criar novas maneiras para amplificar a sua industrialização. A industrialização russa estava começando havia pouco tempo e, na realidade, ela só existia porque o czar, o governante russo, permitiu que empresas inglesas e empresas francesas se instalassem na Rússia. Nesse processo de pseudo-industrialização russa, era necessário que a Rússia conseguisse uma saída para o Mar Quente. Se você observar agora, você vai ver que o plano da Rússia era justamente de estabelecer uma linha de ligação direta entre o seu território russo direto com o mar Mediterrâneo. Por isso, nessa tentativa de unificar os territórios eslavos sob seu comando, a Rússia tentando unificar os territórios eslavos sob seu comando, a Rússia então passa a apoiar esse projeto da Grande Sérvia, porque eles almejavam dominar esse elemento desse sentimento nacionalista sérvio para que dessa forma conseguisse a saída para o mar Mediterrâneo. Dessa maneira, meu amigo, perceba o quanto que a Península Balcânica era um local extremamente perigoso. A Península Balcânica era um local extremamente disputado nesse momento. Um momento tenso onde nós temos ali que todos os países europeus querem amplificar a sua capacidade industrial. Todos os países europeus querem amplificar a sua capacidade produtiva. E nesse ponto, tanto Rússia quanto Alemanha e Sérvia percebem que dominar a Península Balcânica é a melhor maneira, na visão deles, para conseguir justamente amplificar esse poderio produtivo e poderio econômico. Justamente porque todos os países europeus estavam buscando maneira de amplificar a sua capacidade industrial, estavam procurando maneiras de amplificar a sua capacidade produtiva, ampliando maneiras de expandir os seus impérios territorialmente, economicamente,
todos os países europeus estavam procurando por isso, esses países já começam a perceber, a antever que não haverá condições de continuarem nesse processo de crescimento que não seja por meio do conflito. Então, nos anos iniciais do século XX, nós temos um elemento que vai surgir na Europa, que vai ser conhecido como paz armada. A paz armada é uma verdadeira corrida armamentista que foi feita por estes países europeus. Os países europeus, percebendo a necessidade e que em pouco tempo haveria um grande conflito, eles começam então a se preparar, começam a investir pesadamente na construção de seus exércitos, com alistamentos militares obrigatórios, começam a investir pesadamente no desenvolvimento da indústria bélica, construindo fábricas de munições e armamentos, como você pode observar essas imagens que estão vendo agora, justamente dessa fábrica de bombas. Nesse ponto, todos os países europeus começam a criar poderosos exércitos, investimentos maciços em militarização, já porque era visível, era extremamente visível que mais cedo ou mais tarde a Europa iria entrar em um conflito de grandes proporções. Afinal de contas, todos estavam buscando uma mesma situação. Lembre-se, nós já estamos falando de um momento em que o imperialismo já está bem consolidado no mundo, ou seja, os territórios dos impérios internacionais já estão definidos. Não há mais territórios para serem anexados que não estejam já ocupados. Dessa maneira, a única forma de continuar o processo de crescimento imperialista é através da guerra, é através da tomada de territórios de outros países. No decorrer do processo de fortalecimento que os países europeus alcançaram através da paz armada, fica evidente, né, o investimento em produtos bélicos. Se você analisar justamente esse gráfico que aparece agora na sua tela, você vai ver como que houve diferença entre a produtividade do aço existente entre o Reino Unido e a Alemanha. Essa produtividade alcançada pela Alemanha, pelo crescimento alemão, nós temos justamente sendo utilizada na produção de armamentos. Esse aço que está sendo produzido agora está sendo utilizado na produção de armamentos. Então é evidente o investimento que os países europeus realizaram nessa questão da indústria bélica. Como os países europeus estão todos muito fortalecidos, né, estão buscando cada vez mais o fortalecimento, eles também vão buscar agora alianças políticas. Esses países vão buscar aliados políticos para que possam entrar no conflito vindouro já com determinadas vantagens sobre seus inimigos. No decorrer do século, no final do século XIX, no início do século XX, várias alianças foram sendo travadas, foram sendo costuradas por esses países europeus. De uma maneira geral, nós podemos classificar as alianças em dois grupos que vão surgir nesse momento. Nós temos o surgimento da assim chamada Tríplice Aliança, ou também conhecido como Potências Centrais. A Tríplice Aliança era um grupo formado por 3 países: Alemanha, Áustria e Itália. Dessa forma, então, esses países, né, que se chamam potências centrais, porque estão ali no centro da Europa, esses países se unificaram, formando, então, um bloco que, em caso de ataque a algum dos membros, em caso de que algum dos países membros fosse atacado, eles se comprometiam em auxiliar mutuamente. Além da Tríplice Aliança, surgiu um outro bloco conhecido como Tríplice Entente. E a Tríplice Entente era formada justamente pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Percebe então, meus amigos, como que nós temos ali dois grupos antagônicos, onde grande parte desses grupos, né, tem um inimigo em comum. Nós temos ali que a Tríplice Entente, tanto Inglaterra, França e Rússia, veem na Alemanha o principal obstáculo.
veem na Alemanha o principal motivo para que as relações internacionais europeias estejam agora entrando em decadência. Justamente porque, como já falamos antes, a Alemanha, ao surgir, começa a buscar ali maior poderio econômico, maior poderio imperial, o que vai atrapalhar esses outros países. Muito bem, amigos, como podemos observar, a Europa no início do século XX era um local terrível, um verdadeiro barril de pólvoras prestes a explodir. Nós tínhamos ali as rivalidades entre Alemanha e Inglaterra, Alemanha e França, Alemanha e os outros países da Europa. Nós tínhamos ali os sentimentos nacionalistas que estavam sendo manipulados em prol de uma unificação mais ligada com interesses imperialistas do que realmente interesses nacionais. Nós tínhamos ali também a paz armada, uma tensão constante nos países europeus, já que cada vez mais exércitos e armamentos eram constituídos. Mesmo com tudo isso, não era possível iniciar uma guerra sem uma motivação real, sem uma motivação palpável. Tudo o que falamos anteriormente até agora são antecedentes, são circunstâncias que explicam e que justificam como a guerra começou. Mas havia necessidade de um evento para que ela realmente se desencadeasse. Havia necessidade de um estopim para que a Primeira Guerra Mundial surgisse. E esse estopim acabou surgindo na cidade de Sarajevo. Como comentamos, a região da Península Balcânica, apesar de ser de etnia sérvia, era dominada pelos austríacos. E foi justamente em uma visita feita à Bósnia, à sua capital Sarajevo, que nós teremos o ato que vai desencadear toda a Primeira Guerra Mundial. O príncipe austríaco Francisco Ferdinando estava em visita oficial à cidade de Sarajevo. Como existia aquele sentimento do nascimento da Grande Sérvia, várias organizações terroristas, várias organizações de cunho independente estavam lutando contra a dominação austríaca nesse território. Justamente para minimizar esses efeitos de rivalidades e minimizar esses ódios que o príncipe da Áustria foi visitar a região para apaziguar a região e mostrar que a Áustria tinha uma grande boa vontade para com eles. Aproveitando essa viagem, nós temos que um membro de uma organização terrorista chamada de Mão Negra, esse jovem com apenas 19 anos, ele chamava-se Gravilo Princi, ele acabou conseguindo assassinar o herdeiro do Império Austro-Húngaro no dia 28 de 6 de 1914. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro desencadeou uma crise política gigantesca na Europa. E esse assassinato foi o primeiro passo que foi dado realmente que vai acabar fazendo surgir a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque com a morte do herdeiro austro-húngaro, aquela política das alianças, aquelas alianças militares que falamos pouco tempo atrás, elas vão ser colocadas em prática, justamente porque alguns países vão realmente se indispor com outros. Com a morte de Francisco Ferdinando, nós temos então que o imperador austríaco vai acabar invadindo a Bósnia, invadindo toda a região ali da Península Balcânica. Isso era o motivo que a Rússia esperava. A Rússia precisava fortalecer os seus laços, como comentamos há pouco tempo atrás, e desejava fortalecer os seus laços com os países eslavos da Península Balcânica. Dessa maneira, quando a Áustria invade os países da Península Balcânica, a Rússia declara guerra contra a Áustria para defender esses países. Em consequência da declaração de guerra feita contra a Áustria, a Alemanha, honrando o seu acordo da Tríplice Aliança, declara guerra contra a Rússia. E aí, meus amigos, nós temos que gradativamente todos os países da Tríplice Aliança ou da Tríplice Entente vão acabar declarando guerra entre si e assim começa a Primeira Guerra Mundial. Perceba, meus amigos, o quanto que é importante, o quanto que é significativo o ato do assassinato de Francisco Ferdinando. Foi justamente o assassinato de Francisco Ferdinando que colocou as engrenagens dos antecedentes que comentamos para girar. Dessa forma, nós temos ali que no começo, isso tudo aconteceu em 1914, né?
Acontece ali, o assassinato acontece ali em meados de 1914, mas até o final do ano de 1914, todos os principais países já estarão envolvidos no conflito, que vai durar ali mais 4 anos. Muito bem, amigos, finalizamos aqui o nosso primeiro vídeo da série sobre a Primeira Guerra Mundial. Percebemos que os elementos que fizeram a Primeira Guerra Mundial acontecer, na realidade, são problemas que ainda persistiam desde o século XIX. Problemas como, por exemplo, a corrida imperialista, problemas como as guerras de unificação, a Guerra Franco-Prussiana, problemas de disputa e crescimento comercial entre Inglaterra e Alemanha. Todos esses elementos acabaram sendo base para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse a partir do assassinato do Francisco Ferdinando. Como vimos, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser realmente a condensação de vários problemas que estavam ainda permeando as relações internacionais, as relações políticas, as relações econômicas de todo o continente europeu. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!